Nós vamos falar hoje a respeito do início da civilização humana. Como se deu a origem do homem, da espécie, do gênero humano. Gênesis capítulo 6, quem tem a palavra de Deus pode abri-la. Quem está com a Bíblia no celular, fique à vontade também para ler o texto. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Gênesis 6, 1. Está escrito no versículo 1, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnaval. Melhor. Este é o quê? Carnal. Diga comigo, carnal. Este é carnal, que não tem muita distância aí do carnaval. Carnaval significa festa de espírito, é isso? Carnaval significa o quê? Festa da carne. Então veja, Deus dizendo na sua palavra: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Isso aqui é Deus dizendo na sua palavra a respeito do pecado. Gente, começa lendo o livro das origens e entendendo que ali está o princípio de tudo. Nós já vimos em aulas anteriores que Deus fez de um só toda a espécie humana. Atos 17, 26, a teologia paulina, ela corrobora a tese criacionista. Quando Paulo chega no Areópago, ele diz: olha, Deus criou os céus e a terra, e de um só homem fez toda a espécie humana. Então hoje, nós vamos falar sobre o início da civilização humana. Veremos como Deus, a partir do primeiro casal, originou a todos os povos. E destacaremos também a soberania de Deus entre e sobre as nações da terra. E por fim, vamos falar um pouquinho de escatologia, o destino final da civilização humana à luz da palavra de Deus. Quando a gente fala sobre civilização, é importante destacar que existem muitas concepções na antropologia a respeito de civilização. Assim também como há muitas interpretações de cultura. O termo cultura em si, ele não é unívoco, isto é, ele não tem apenas uma interpretação. Ele possui várias interpretações. Algumas escolas antropológicas aí tecem aproximadamente 6 linhas de interpretação a respeito do que vem a ser cultura. Então veja, quando a gente fala em civilização, a gente precisa entender, à luz da palavra, o que isso também significa. Eu vou começar aqui falando a respeito do dicionário da língua portuguesa, o Alves, né? Diz assim: civilização é o ato ou o efeito de civilizar-se, conjunto de aspectos peculiares, à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país e de uma sociedade. Veja, essa é a concepção a respeito do que é civilização à luz do dicionário da língua portuguesa. Muito bem, agora, quando a gente vai para a antropologia, para a sociologia e até mesmo para a história, a gente vai, a partir da etimologia, entender que civilização
ela tem uma correlação com civitas, que vem de cidade, e o termo civile, que vem de civil. Quando a gente pega, por exemplo, a antropologia evolucionista, que é uma das linhas de interpretação da civilização, há alguns antropólogos que destacam que a espécie humana, ela sai da selvageria, passa pela barbárie, até chegar ao estágio da civilização. Destacando que a civilização é um processo humanizador, que acontece entre os povos. É claro que quando a gente pega a palavra bárbaro, à luz do contexto neotestamentário, a gente percebe que isso está mais relacionado à linguística do que ao comportamento humano propriamente dito. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não é educada em termos de erudição, pode ser vista como um bárbaro. Por exemplo, quem não falava o grego, língua universal, no período neotestamentário, era considerado um bárbaro. Não era um indivíduo agressivo, violento, que não se relacionava com o outro. Não, era uma pessoa que não utilizava esse código linguístico, né, que era o grego. O que vale para os nossos dias, por exemplo. Qual é a língua universal, teacher? English. Quem não fala inglês é um... Aí você diz assim, não, pastor, eu não sou bárbaro coisa nenhuma. Só porque eu não falo inglês, Pois é, veja. Veja como as concepções, à luz da antropologia, a respeito de um conceito, eles vão sendo alternados. A gente tem, por exemplo, o Stroh, que vai trabalhar com sociedades frias e sociedades quentes. E aí ele vai destacar a importância do calor, do fogo. Sociedades frias são aquelas que, para preparar o alimento, não utilizam o fogo. Então, essas sociedades, dentro do ponto de vista estruturalista, são sociedades que não descobriram a técnica. Porque aí existem aspectos relacionados ao fogo que vão, de certa forma, fazer um destaque diferencial de uma cultura para outra. Porque com a chegada do fogo, você prepara o alimento, você assa. Então, isso dá a ideia, e aí a gente vai entender até uma questão de tempo, porque você já viu aquele ditado, né? Que apressado come sushi. Quem é que gosta de sushi, diga amém. Apressado come o quê? Cru. Tem gente que gosta desse trem. Não sou muito chegado, mas quando você faz essa leitura na antropologia, o Stroh vai dizer que as sociedades frias ainda são frias porque não descobriram a técnica do fogo. Já as sociedades quentes, consideradas por ele, são sociedades que, nesse ponto de vista, vão preparar o alimento agora com o calor. E isso indica civilidade. Porque para você preparar o alimento, você precisa ter o quê? Paciência. Você não chega, por exemplo, vamos comer, tira algo do congelador, espera resfriar e já come. Não. E aí existem aspectos psicológicos à luz da antropologia e da própria psicologia que vão dando a entender de que forma uma cultura ela vai se construindo. Isso é importante. Quando a gente volta aqui para a questão do étimo da palavra civilização, como já dito, latim civitas, que designa cidade, e o termo civile, de onde vem civil, que é o habitante desta cidade. Quando Adão e Eva pecam no paraíso, vejam, eles pecaram no melhor lugar do mundo, gente. Isso é uma coisa para a gente pensar, porque Jesus venceu o tentador no pior lugar do mundo, deserto. E Adão pecou no melhor lugar do mundo, paraíso. Veja que interessante. O que isso nos ensina? O que a gente pode extrair desse contexto, dessa passagem? O lugar pode ou não influenciar? Depende. Porque existem pessoas que dizem o seguinte, o homem é produto do meio. Será que o homem é produto em absoluto do meio?
Bom, se o homem fosse de fato produto do meio, nós não teríamos um Martin Luther King Jr., não teríamos um Nelson Mandela. A história está aí mostrando que o meio pode até influenciar. Sim, pode. Mas determinar, não. O meio não determina absolutamente nada. Porque o Martin Luther King praticamente nasceu num contexto de segregação racial, onde o negro não tinha vez e nem voz. E entrou para a história com seu emblemático e famoso sermão, I have a dream. Veja, eu tenho um sonho. Reuniu aí em 1965, no Lincoln Memorial, milhões de pessoas para ouvir o seu sermão. Porque ele leu na Bíblia que Deus não faz acepção de pessoas, que Cristo é Senhor de todos, incluindo negros. E aí, quando você volta para essa questão do local, gente, é muito importante a gente entender algumas coisas. É óbvio que quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, a primeira coisa que Ele muda são as conexões e os lugares. Veja que interessante. Conexões e lugares, Deus muda. Para Ele nos levar ao destino que Ele tem preparado para a gente. Example, Abraão. Sai da tua parentela, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Veja, tem a ver com pessoas. Para você muitas vezes acontecer na vida, você precisa romper com determinados convênios, com determinadas alianças, se você quer crescer. Por isso que Jim Rohn vai dizer que o homem é a soma das 5 pessoas com quem ele mais convive. O ditado popular diz, me diga com quem você anda, que eu direi quem você é. Águia e galinha não combinam, não andam juntos, não são parceiros. Águia e galinha não andam, porque a águia é a rainha dos céus. E a galinha gosta das coisas da terra, de ciscar. Você nunca vai ver, por exemplo, uma outra analogia, um porco olhando para cima. Por isso que o homem carnal só pensa nas coisas da terra, só pensa nas coisas de baixo. E o homem de cima pensa em coisas elevadas. Biblicamente falando, nós somos comparados à águia. Então, quando Adão peca, a gente vai ver aí a origem da civilização humana, quando ela tem início, a gente vai perceber, gente, que o pecado de Adão e Eva tiraram eles do paraíso. Eles agora são conhecedores do bem e do mal, porque comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal que não era para eles comerem. E aí tem um aspecto interessante, a curiosidade muitas vezes pode nos levar a transgredir a queda. A curiosidade ela é boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser má. Ela é boa e ela pode ser má. Porque o que conduziu Adão e Eva ao pecado foi exatamente a curiosidade de querer saber. Daí a importância de a gente discernir as vozes e entender que a gente não pode ser curioso para o que é mal. A gente não pode ser curioso para o que é mal. E é aqui que o diabo derruba muitas vezes filhos e filhas de Deus. Sugestões, vozes, sopros. Porque, irmão, o diabo não derruba ninguém. É você que cai. E aí ele sai e fica dando risada da sua cara. Eu não fiz nada. Você fez porque você quis. Você acessou porque você quis. Você clicou porque você quis. Eu não fiz nada. Eu só soprei. Você ouviu. A serpente fez isso. Ela deu a sugestão. É porque o dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Que nem Deus. Deu a sugestão. E Adão e Eva caíram nessa, e aí foram expulsos agora do jardim do Éden. O início da civilização está lá em Gênesis 4, gente. A gente vai perceber que os descendentes de Caim foram os primeiros a desenvolver tecnologias como músicas, cidades. Caim edificou uma cidade de Gênesis 4:17.
Jabal foi o pai dos que habitam em tendas, e Jubal, pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Tubal-Caim foi mestre de toda a obra de cobre e ferro. O problema dessa sociedade é que ali vai aparecer pela primeira vez o homicídio, que já começa, na verdade, com fratricídio, quando Caim mata o seu irmão Abel, por causa da inveja. Veja, o pecado, a Bíblia diz no Salmos 42:7, que um abismo chama outro abismo. Então não se deixe enganar pelo pecado. Eu já tenho destacado aqui que o pecado, ele oferece uma recompensa que ele nunca vai lhe entregar. O pecado, ele ludibria o sistema cognitivo humano. E aí muitas pessoas não percebem a gênese da tentação, que é na psique, na mente. A mente humana às vezes se transforma num verdadeiro ludus. Ludus era o local onde os gladiadores, faziam disputas. E a mente humana às vezes acaba se tornando um ludus de ideias, um turbilhão de ideias. Já falei aqui do cuidado que a gente precisa ter com a manutenção do que a gente pensa, porque Salomão diz que assim como pensa o homem em sua alma, assim ele é. Às vezes a gente pensa que possui a ideia quando é a ideia que nos possui, porque ideias são verdadeiras entidades possessivas. Cuidado com o que você pensa. Paulo diz em Filipenses 4:8, no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é justo, se há algum louvor, se há alguma boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Parafraseando, nisso pensai. Lamentações 3:21 está escrito, quero trazer à memória somente aquilo que pode me trazer esperança. Os poetas dizem que quem vive do passado sofre duas vezes. Por isso que em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, Paulo diz, quanto mais a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o trajeto que quem nasce de novo tem que percorrer. Não dá para a gente ficar revisitando, o passado inglório que a gente teve, sem glória que a gente teve. Tem gente que tem prazer de falar do que fazia no passado. Pastor, meu Deus, o senhor não sabe quem eu era. Mas ele não diz aquilo com pesar. Ele não diz aquilo com tristeza. Ele diz isso com alegria. Pastor, o ano passado, essa época eu estava no carnaval. Tá? Falando com alegria. Meu irmão, se você nasceu de novo, você tem que ter nojo do pecado, não prazer no pecado. Porque quem vive pecando é filho do diabo, não é filho de Deus, é isso que a palavra de Deus vai dizer. Quem ama o pecado, o amor do Pai não está nele. O pecado, meu amigo e minha amiga, não pode, em hipótese alguma, nortear mais a nossa vida. Sabe? Você tem que olhar para sua vida pregressa e dizer assim, meu Deus do céu. Sabe, eu vou dizer bem sério para os irmãos, eu me arrependo de não ter conhecido Jesus antes, mas eu sei que é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3:1. Mas eu queria ter conhecido Jesus muito antes. Eu conheci Jesus com os meus 16 para 17 anos. A graça de Deus se manifestou na minha vida. E são mais de 20 anos que a gente anda com Jesus. E aí você me pergunta, pastor, pretendes deixar esse caminho? Nunca. A minha oração, se Deus me permitir, vai ser a mesma oração que o apóstolo Paulo fez. Qual? Combati o bom combate, completei a carreira, e quando chegar o momento de guardar a fé, eu vou guardar a fé, para dizer, a coroa de justiça já me é posta, a qual o Senhor reto juiz não dará somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente aqueles que amam a vinda do Senhor aplaudam o nome dEle nessa manhã. Então veja, a gente percebe aqui que de Caim vai vir todas estas pessoas com dons. E aí uma coisa interessante, Você pega Jubal, por exemplo, que é o pai de todos os que tocam harpa e órgão.
praticamente aí o pai dos músicos. Aí a gente sempre tem aquela questão da discussão da música secular e da música gospel. Pastor, um crente pode ouvir música secular? Sim ou não? O que a palavra de Deus diz? Essa é uma pergunta que todo mundo tem. Eu quero saber, pastor. E, inclusive, eu quero apresentar aqui, fica de pé, Adriel e Emily, por favor. Os irmãos que tiverem perguntas, eles são agora, a Emily é a secretária e o Adriel também está à frente nos auxiliando aqui na escola bíblica. A gente vai fazer agora a matrícula, os irmãos podem se matricular para a gente ter aí uma noção dos irmãos que estão vindo, de frequência. E perguntas, os irmãos podem depois, obrigado Emily e Adriel, lá também está a Tuane, que Deus abençoe, com o Davizinho, o Maico, a Bana aí, casal precioso também, estão com a gente na equipe da EBD, Deus abençoe. Então depois pode estar procurando os nossos irmãos, por quê? Porque no início de cada encontro de escola bíblica, a gente vai estar selecionando as perguntas mais capciosas, sabe aquelas perguntas assim que os irmãos fazem só para deixar o pastor assim meio que sem jeito? Então, a gente vai abrir daí a escola bíblica fazendo aí a resposta dessas perguntas. Então, os irmãos que têm perguntas como essa que eu acabei aqui de falar, que eu não vou dar resposta, só para vocês virem no próximo encontro, tá? Chegar bem cedo, tá? Abriu a porta, vocês caem aqui, para a gente começar assim, com essas questões. Porque tem muita gente que me pergunta, esses dias mesmo eu recebi uma pergunta, uma jovem me mandou, pastor, o que o pastor acha? Escutar música secular pode ou não pode? Eu sei que os irmãos têm resposta aí, mas à luz da palavra, o que a Bíblia Sagrada diz sobre isso? Bacana a gente começar a pensar nisso. O pastor é a favor ou é contra? Não sei, tem que estar aqui no próximo encontro, viu? Eu sei chamar. É bom, interessante essas perguntas. E isso vale para muitas outras coisas, gente. Isso vale para muitas outras coisas. Quem aqui assiste Netflix, diga amém. Tem Netflix em casa, diga glória a Deus. Quem não tem, diga amém. Tem bastante gente que não tem. Quem assiste filme no YouTube, quem gosta de assistir filme, diga amém. Amém, Filme. Novela, não vou perguntar novela, né? Vamos ver se tem aqui, quem assiste novela. Vamos ver se tem crente noveleiro aqui nessa igreja. Quem aqui gosta de assistir novela, diga amém. Pastor Osmar, não tem nenhum sincericida hoje aqui. Tem a da Record que é boa, qual que é o nome dela? É bíblica. Do rei Nabucodonosor. É isso aí, gente. Viu? A gente já encontrou um irmão que gosta de assistir novela da Record. Tem gente me apontando aqui, gente. Meu Deus do céu. Vamos embora. Muito bem. Daqui a pouco os irmãos começam a fazer confissão de pecado aqui. Pastor. É isso aí. Então, assim, essas questões são muito importantes, tá? A gente vai abrir a próxima aula falando um pouquinho sobre isso. Os filhos de Caim, gente, a gente for analisar, hoje, a gente percebe que eu fiz ciências da religião, sou formado em ciências da religião, e em ciências da religião, a gente aprende e entende que o conceito, a concepção do termo religião, é muito mais do que religare, do que uma conexão novamente com o divino. Se defende por lá que existem outras linhas de sentido pela qual o ser humano pode se reconectar com algo que é transcendente ou metafísico. Neste aspecto, a arte, por exemplo, é vista como algo que religa o homem a algo que está acima dele. Daí a importância da arte nessa perspectiva. O problema é quando a arte substitui Deus. O problema é quando a arte se torna um ídolo, a ponto de ser absolutizado e negado
um relacionamento pessoal com Deus. Porque nós não nos relacionamos, quem está me ouvindo, diga amém. Nós não nos relacionamos com uma força ativa. Nós nos relacionamos com uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. A gente crê na trindade e não no triteísmo. É uma pessoa em 3 personalidades. Veja, cremos num Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E não num Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem gente que às vezes cai nessa cilada linguística. Porque quando você diz assim, ó, eu creio, pastor, num Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você está falando de 3 deuses. Isso é um triteísmo. Nós cremos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos monoteístas e não triteístas ou enoteístas. E nem politeístas. Por exemplo, enoteísmo é a concepção teológica formulada por Max Miller, cientista da religião, onde ele defende que existem culturas que são eno, como por exemplo a cultura afro, que acreditam num Deus supremo. Se você perguntar para um praticante de candomblé, por exemplo, se ele é politeísta, ele vai dizer para você que não. Como assim vocês não são politeístas? Vocês têm várias divindades, porque os orixás são, na concepção do candomblé, divindades ancestralizadas. Aí eles vão dizer, não, nós temos uma divindade criadora, que rege o panteão. O nome dessa divindade é Olorum, ou Olodumaré. Se você for, por exemplo, fazer uma pesquisa da tribo Tupi-Guarani, você vai entender que eles acreditam também numa divindade suprema. Tem Tupã, tem as outras divindades, mas tem o Nhanderu. Nhanderu é uma divindade suprema criadora dentro desse panteão. Então eles não são politeístas, mas eles são enoteístas com H, porque eles acreditam numa divindade que cria todas as coisas. E nós, pastor, somos o quê? Somos enoteístas? Não. Deuteronômio 6,4, princípio judaico, que influenciou a tradição cristã é: Shema Israel, Adonai Elohenu melech, ou melhor, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A diferença da divindade judaica da divindade islâmica é a seguinte: os islâmicos acreditam em Allah, Allah, Allah. E Allah não tem filhos. Allah não tem filhos. Jesus não é Deus para os islâmicos. Jesus é um profeta, não Deus. Então, quando alguém diz o seguinte: ah, pastor, o Deus dos islâmicos é o mesmo Deus dos cristãos e dos judeus. Não, não é. Porque eles acreditam numa divindade absoluta, nós acreditamos numa divindade composta, porque a palavra errado no hebraico de Deuteronômio 6,4, já aponta para uma unidade composta. Quer dizer, o princípio da trindade está na Torá. Pega isso aqui. O princípio da trindade já está na Torá, Deuteronômio 6,4. Ok? Muito importante a gente entender isso. E é claro, a arte pode ser muitas vezes absolutizado como um meio para se chegar no divino. É claro que tudo que é belo tem gênese em Deus. Tudo que é belo. Você vai, por exemplo, para as praias e você vê essa criação de Deus maravilhosa. Não tem como você atribuir isso ao chimbinha, né? Ao arqui-inimigo de Deus. Não tem. Paulo diz em Romanos que o que é de Deus se pode perceber pelas coisas que foram criadas. Deus se revela a partir da criação, mas a criação não é um fim em si mesmo. Deus se revela através das coisas que foram criadas. O problema é quando o homem deixa de adorar o Criador para adorar a criação ou a criatura. Porque quando o homem se volta para a criação,
ele se transforma em panteísta. E o que é panteísmo, gente? Panteísmo é aquela concepção de que Deus é tudo e tudo é Deus. E o mar é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, os pássaros são Deus. Aquela coisa, sabe? Então isso é panteísmo. Nós não cremos nisso. Nós não somos panteístas. Nós não confundimos habeas corpus com corpus Christi. São duas coisas diferentes. Não dá para misturar as coisas. Coreano, japonês e chinês são diferentes, irmãos. E vietnamitas também. E a gente vai receber 3 missionários vietnamitas aqui. Estão vindo para cá. Pensa numa língua complicada, irmãos. Entra lá depois no Google Tradutor e pesquisa para você ver como é que se escreve em vietnamita. Então, gente, a gente tem que saber separar as coisas. Quando a gente fala em arte, obviamente, a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, deixaram a fé. Porque encontraram sentido em outras coisas. Mas o sentido único e absoluto da nossa vida deve ser Deus. A gente jamais pode abandoná-lo, substituir Deus por algo ou uma prática que esteja fora daquilo que Ele estabelece como proposta para que a gente possa caminhar. Porque não há outro nome dado entre os homens pela qual venhamos a ser salvos, diz a palavra, a não ser pelo nome de Jesus. Isso tem que ficar claro. Então a gente vai ter 2 linhagens após o pecado, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. E é a partir de Sete, filho de Adão, que se desenvolve uma nova geração. O pastor aqui, na semana passada, Mateus Soares, falou de Caim e tal. A Torá diz que Caim teve uma irmã gêmea. Isso é tradição judaica. E a Torá também ensina que Adão e Eva tiveram 66 filhos. Porque daí a pessoa fica dando nó na cabeça, né? Com quem que Caim casou? Se a Bíblia só fala de Caim e Abel. Com quem que eles casam? Com quem que Caim casou? Então, a Torá vai dizer que Caim tinha uma irmã gêmea. Casou com essa irmã. A gente já viu aqui a diferença de famílias consanguíneas, né? O propósito da consanguinidade dentro da família. Até a chegada da lei não era pecado filho se relacionar, por exemplo, com uma mãe. Não era. Mas depois da Torá, quando Moisés estabelece a lei, aí é pecado. Porque se entende que a espécie humana já se multiplicou o suficiente para não mais apelar a essa prática. Então, o incesto, escute o que eu vou dizer, quem está me ouvindo diga amém. O incesto não era considerado pecado antes da Torá. Não era. Mas depois da Torá, depois da lei, passa a ser pecado. Porque onde não há lei, diz Paulo, não há o quê? Pecado. Onde não há lei, não há transgressão. E o incesto vai ser quase que uma prática em todas as culturas. Inclusive essa é uma das teses de Stroh, né, pai da antropologia estruturalista. Então isso aqui é interessante a gente entender, porque às vezes alguém pergunta para você, tá, mas e você que vai na escola bíblica dominical aí, me responde essa aí, já que tu é... Porque, irmãos, a gente encontra cada pessoa, eu nunca me esqueço, eu tinha acabado de aceitar Jesus, 1 ano, aproximadamente, e eu tinha mergulhado na palavra, né? E aí, na hora da entrevista no quartel, um sargento, né, hoje a gente chamaria ele de desigrejado, foi a pessoa que me fez a entrevista. E ele perguntou assim, qual é que é o teu hobby? Meu hobby, ele é a Bíblia. Teu hobby, ele é a Bíblia. Ok. Nome do irmão de Moisés. Para mim, assim, na lata. Nome do irmão de Moisés, Arão. E da irmã? Miriam. Nome do pai de Abraão. Poxa, pegou pesado, hein? Pai de Abraão. Ué, tu não lê a Bíblia? Na época, irmãos, eu não sabia. Terá. Pai de Abraão. Então, quando alguém perguntar alguma coisa para você, Caim,
Casou com quem? Aí você vai dizer, olha, existe uma tradição judaica, a Torá diz que ele tinha uma irmã. A Bíblia não fala. Algumas coisas a Bíblia oculta. A Bíblia oculta. Nem tudo, escute o que eu vou dizer, assim, ó. Só que a gente tem que ter cuidado para não cair na heresia também, né? Isso é muito perigoso, é muito tênue essa questão. Paulo diz que a gente não pode ultrapassar o que está escrito. Mas é óbvio que Caim não poderia procriar sem uma mulher. Podia ser Eva. Bom, o Espírito de profecia fica em silêncio em relação a isso. Não diz que Caim coabitou com Eva. Então eu não posso colocar na boca de Deus o que Deus não falou. Ok? Quem está me entendendo, diga amém. Então é isso. Agora, no que diz respeito a Caim, os judeus, gente, porque tudo começa com eles. Por isso que é bom a gente ir nas fontes. É bom a gente ir nas fontes. Torá, né? Que é os 5 primeiros livros da tradição judaica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os judeus fazem comentários. A gente tem ali comentário de Maimonides, Nachmanides, Akiva, Yosef, grandes nomes da tradição judaica que vão se debruçar só em fazer comentários rabínicos a respeito de passagens difíceis da Bíblia. E aí, é claro, a gente tem que procurar analisar algumas questões com coerência, para não se perder nisso. Então, na linhagem de Caim, a gente vai ter edificadores, inclusive, de cidades. Ao passo que na linhagem de Sete, gente, a gente vai ter um retorno para Deus. E é de lá que vai vir Enoque. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 22, que andou Enoque com Deus. Quer dizer, a linhagem de Caim toda se afastou de Deus. Toda. Não queria mais saber de Deus. E aí nessa linhagem, nos nossos dias, quem é que a gente tem? Ateus, linhagem de Caim. Agnósticos, linhagem de Caim. Pessoas que não querem Deus e são absolutas na sua decisão, radical até mesmo. Linhagem de Caim. Essas duas linhagens sempre existiram, desde o princípio. Sempre vai existir a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, dos que retornam para Deus. Enoque anda com Deus, Gênesis 5, 22, verso 24. E ali, a gente leu e estudou no nosso simpósio que a gente fez agora, conferência bíblica, que foi pela fé que Enoque foi transladado. Transladado. Escute isso aqui, Hebreus 11, 5. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus, verso 22, verso 24 de Gênesis 5. E nunca mais ninguém o viu, porque Deus o tomou para si. Foi transladado. Uma prefiguração da igreja, que também vai ser tomada por Deus. E Jesus disse isso: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Porque na casa do papai, do meu pai, há muitas o quê? Moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou preparar o quê? O lugar. Para que onde eu esteja, vocês também estejam. E vocês bem sabem o caminho. Aí Tomé, que simboliza, querido irmão, a humanidade. Não sabemos o caminho nem para onde vai. João 14, 6. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, Licinho. E eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a linhagem de Sete se volta. E aí a gente vai ter uma discussão também, gente, ali sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Porque muitos partem da ideia de que os gigantes são frutos de relacionamento de anjos caídos com filhas, com mulheres. O que é antibíblico. Daí a gente volta para o princípio. Escritura sui ipsistius interpressa. A escritura por si só se interpreta. Quando Jesus é interpelado a respeito de casamento, o que ele diz? Que no céu nós vamos ser que nem o quê? Os anjos. Que não casam e nem se dão em casar. Irmãos, quando a gente chegar no céu, a gente vai ser assexuado. Existem algumas pessoas que têm esse dom, que é o dom do celibato. Eu disse que tem gente que tem o dom. Não são todos. Porque quem não tem o dom para o celibato, gente,
pode se tornar um transgressor, assim, descomedido. Daí da gente ver tanta coisa acontecendo aí no mundo. Vocês sabem. Pedofilias, transgressões. Porque quando se reprime muito algo, gente, gera neurose, dizia Freud. E esse é o problema do não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Pais que aqui estão, digam amém. Antes de você dizer não pode para o seu filho, explique para ele. Não seja arbitrário. Não, porque é pecado. É muito fácil, né, dizer é pecado. Tá, mas por que é pecado? Aí que o bicho pega. Então você tem que explicar. Porque senão amanhã depois, sabe o que é que vai acontecer? Seu filho cresce na igreja sem ser cristão, sem ter uma experiência de conversão com Jesus. Aí quando chega na adolescência, aí vai embora. Porque você não explicou, porque você não ensinou, porque você não mostrou o caminho. Então, antes de você dizer que uma coisa é pecado, que é uma transgressão, explique o porquê que aquilo é uma transgressão, o porquê que aquilo é pecado. Porque se você simplesmente partir para a arbitrariedade, quando for amanhã depois, seu filho não vai querer saber nada de Deus. Daí a importância da coerência. Eu tenho dito aqui que a nossa fé é uma fé inteligente. Eu tenho razões e motivos para crer. E eu explico o porquê, à luz da palavra, que acredito nisso e não acredito naquilo. Essa é a questão que deve reger nossa vida. Quando a gente observa, gente, isso, a gente fica praticamente ciente de que a palavra de Deus, ela tem respostas para muitas coisas da nossa vida. Não tem para tudo, mas tem resposta para muita coisa. E aí, gente, os pecados da civilização, a gente vai encontrar na transgressão, a ponto de Deus enviar o dilúvio. Gênesis 7, Noé vai ser visto como um justo. Por quê? Porque foi alguém que conseguiu ter capacidade de ouvir Deus numa geração perversa e corrompida. E a gente tem, inclusive, dados escatológicos para mostrar isso. Jesus vai dizer, lembra como foi no dia de Noé? Que os homens casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Quer dizer, era uma época de carnaval, gente. Ninguém era de ninguém. Dilúvio veio por causa disso. Era um carnaval já naquela época. Ninguém é dono de ninguém. Promiscuidade. Você vê Sodoma e Gomorra, destruição. Também. Aí aqueles que defendem a tese da questão homossexual dizem que o pecado ali não foi homossexual, mas foi pecado de hospitalidade, que era muito apreciado na cultura antiga. Deus o livre você chegar numa casa e não oferecer um balde para lavar os pés, ou comida. Você vai encontrar esse princípio quando os anjos foram visitar, em Gênesis 18, Abraão. Ele pediu para Sara preparar lá, amassar o pão, né, sacrificar lá algo do rebanho para oferecer o melhor. Isso era hospitalidade, mas não tem a ver com hospitalidade ali no texto, porque a palavra hebraica para conhecer, e Abraão conheceu a Sara, por exemplo, tem conotação sexual. Aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra disseram, tragam-os para fora, eram os anjos, para que o conheçamos. A conotação era sexual. Deus destruiu aquela geração. Então perceba como é que são as coisas. Deus destruiu só Noé e a sua família. E a arca é uma prefiguração de Jesus. Porque não há salvação fora de Jesus. Só Jesus salva, amém? Enfim, temos a Torre de Babel, a confusão das línguas. E aí agora eu vou falar um pouquinho da soberania de Deus, gente. Quem está me ouvindo, diga amém. Já estamos, infelizmente, nos dirigindo ao final. Deus, à luz da Bíblia, tem o controle das nações. Ele é criador dos céus, Ele é criador da terra, e esse é o domínio da sua grande majestade. Salmos 22, 29 diz que Ele domina entre as nações. Nada, absolutamente nada está fora do controle de Deus. E a Bíblia também vai dizer que Deus intervém nas nações, porque Ele possui o controle de tudo e de todas as coisas, inclusive dos reinos.
É Ele quem abate e é Ele quem exalta. Veja, a Bíblia diz em Jeremias 18, 7 a 8, no momento que eu falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar e para derribar, e para destruir, se a tal nação, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então Deus não é um Deus local. Deus não é Deus só dos irmãos aqui da Mais de Cristo. Deus é um Deus universal, gente. A gente tem que superar essa xenofobia joniana de Jonas. Porque Jonas, quando ele foge da presença de Deus, ele diz o seguinte: estou nem aí. Eu vou para um lugar que eu quero. E ele sai da rota que Deus havia orientado. Porque ele pensava que Deus era um Deus local e não universal. Nós não cremos num Deus local. Nós não cremos num Deus tribal. Deus não é patrimônio da tribo mais de Cristo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou a Assembleia de Deus de tal maneira que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele não preso, mas tem vida até nisso. Deus amou os batistas de tal maneira que deu aquele... É isso? Deus amou o quê? O mundo. Ok? Deus amou o mundo de tal maneira e não de qualquer maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça. E aí, gente, para encerrar, destino da civilização humana, uma coisa que os crentes precisam entender: a igreja não vai passar pelo trono branco, porque a Bíblia diz que os céus e a terra fugiram daquele que está sentado lá. Gente, juízo tem que existir, porque se não existir juízo final, tudo é possível. Irmãos Karamazov, Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, tem que ter juízo. Kant falou sobre isso, tem que ter juízo. Imagina, quanta gente que vive uma vida devassa na promiscuidade, no engano, na mentira, sabe, passando os outros para trás, picareta, aí morre e não acontece nada. Deus é injusto. Deus é injusto. Juízo tem que existir. E é por isso que lá em Apocalipse vai dizer do trono branco. E por onde que a igreja vai passar, pastor Paulo? 2 Coríntios 5,10. Anote esse versículo. A igreja vai passar pelo tribunal, bema de Cristo, no grego. E convém que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Tribunal é diferente de trono. Por isso que esses irmãozinhos que ficam entrando em processo contra irmãos, tem que ler 1 Coríntios lá, o que Paulo vai dizer. Onde se viu? Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Ficam levando demanda pessoal de vocês para juiz ímpio. Para juiz ímpio. Vocês vão julgar os anjos. E vocês estão aí, sabe, com um picuinha entre vocês. Então, essa é a recomendação de Paulo. Procura, irmãos, quando você tem alguma demanda com alguém da igreja, procure uma pessoa sábia para lhe dar uma direção e uma instrução, antes de procurar os seus direitos. Porque a gente adotou aquele slogan da sociedade norte-americana, classe média, né? A gente vai se ver no tribunal, sabe? Isso é típico da classe média americana. A gente se vê no tribunal. Nem vou falar com você, irmão. Tem gente assim. Não. Existem pessoas sábias que vão te dar uma direção do que você deve fazer. Então é isso, queridos. Conclusão. Nessa lição, nós vimos, a partir de Adão e Eva, a origem da civilização humana. Vimos que Deus é soberano entre as nações, tem um plano traçado de redenção para toda a humanidade, e é um Deus que vai criar novos céus e nova terra. Daí a importância de a gente ter a nossa vida entregue e rendida para Jesus.